dizendo, nas cartas de Paulo, de instante em instante a gente encontra algum verso conhecido e é bem familiar quando a gente está estudando um livro assim, que a gente vai sempre encontrando uma passagem conhecida e descobrindo um significado novo a partir dela. Como eu disse, o livro de Filipenses, ele se baseia em duas coisas. Primeiro, o foco dele está na questão primeiro, da justificação pela fé, é isso que ele quer que os filipenses entendam. E segundo, no que é que eles devem pensar, o que é que deve motivar, o que é que deve permear os pensamentos deles. Então, os filipenses provavelmente tinham grandes dificuldades em fazer as coisas de acordo com a verdade que eles tinham aprendido e ocupar a mente deles com aquilo que eles tinham ouvido, com aquilo que eles liam, né, com aqueles que eles estudavam. Então, Paulo ele vai enfatizar isso, a importância deles terem uma mente renovada, a importância deles terem uma mente transformada. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, será purificado. Se aquilo que entra pelos nossos olhos são maus, todo o nosso corpo ficará sujo. Então, aquilo que entra pelos nossos veículos de entrada, como nossos olhos, nossos ouvidos, isso vai se alojando na nossa mente. Tudo isso vai se encontrando espaço na nossa mente. E Romanos 12, 1 e 2 diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Todos nós vamos, ao longo da vida, preenchendo a nossa mente com muita coisa inútil. Existe até um termo chamado cultura inútil, que é aquelas coisas que nós vamos consumindo só para passar o tempo, seja nas redes sociais, seja em coisas que a gente assiste e ouve todos os dias. Isso vai preenchendo espaço, um lixo na nossa mente, e é preciso que Deus faça essa faxina cerebral e purifique a nossa mente daquilo que é besteira, daquilo que é supérfluo, e enche com as coisas celestiais, com as coisas duradouras. Quando a gente purifica a nossa mente, quando a gente limpa ela de tudo que não presta, então a gente pode aprender a decorar as passagens, aí a gente aprende a saber passar os estudos bíblicos. Tem muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas que não conseguem decorar um verso, não conseguem aprender a dar um estudo bíblico sem olhar, não conseguem explicar uma doutrina da palavra de Deus, não conseguem explicar a doutrina do santuário, não conseguem explicar Daniel 2, não entendem a profecia dos 2.300 anos. Por quê? Porque a mente está cheia. Um dos principais problemas que fazem a mente do adventista não compreender os assuntos que deveria compreender é porque está cheia com coisas que não deveria estar lá. Então, nós precisamos fazer uma faxina na nossa mente. Nós precisamos fazer uma mudança naquilo que nós estamos consumindo, certo? Então, a mente ela é o que move o nosso corpo, é o que move nossas atitudes. Então, se o adventista consome o que não presta, se o adventista está ocupado com outra coisa, ele não vai ter tempo para se ocupar com a palavra de Deus. E pior ainda, talvez vocês não saibam, mas existem alguns adventistas que não aprenderam ainda a seriedade da questão do café. É provável que alguns aqui ainda tomem café. E todos aqui sabem que o café ele é um entorpecente. Toda pessoa que toma café ela fica viciada. Só consegue trabalhar se tomar o café para despertar. Ou só consegue dormir se tomar o café para poder relaxar para dormir. E toda pessoa que toma café, ela dorme no sermão, ela não presta atenção no estudo bíblico. Por mais que você fale, por mais didático que a pessoa explique, ela sempre fica voando, sempre fica ali por fora, sempre fica ali, não consegue concatenar. A gente fala de assuntos profundos, fala de assuntos teológicos, a pessoa só puxa para coisas do dia a dia. Então o café ele tem esse agravante, ele pode ser essa coisa que nubla a mente. Ele
distorce aquilo que a pessoa está ouvindo. Ela não consegue discernir assuntos espirituais. E essa pessoa não consegue se acordar cedo para estudar a Bíblia. Não fixa nada do que é espiritual, só se apega a coisas terrenas. A gente está falando ali de algo, por exemplo, justificação pela fé, sobre doutrinas, coisas teológicas. E a pessoa só se apega a fatos, acontecimentos. Uma coisa que aconteceu lá na cunhada do primo, do tio, não sei das quantas. É isso que a pessoa se apega, são só histórias, mas não teologia. E isso tudo tem a ver com aquilo que nós tomamos, nós ingerimos, porque o café ele é um entorpecente, ele é uma droga, certo? Então você, como adventista, não faça uso disso. Então eu fiz todo esse preâmbulo, gente, e aqui a nossa amiga Andrina está afirmando que o café nunca foi problema para ela, graças a Deus. Então, eu fiz todo esse preâmbulo para mostrar a grande realidade da importância da mente, como a mente deve estar ligada à palavra de Deus, como a mente tem que estar desobstruída de tudo aquilo que impede ela de se desenvolver, certo? Então, como nós vimos no Filipenses 4:7, que diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, antes de ir para o verso 8, Paulo já adiantou a questão da mente. A paz de Deus deve guardar o nosso coração, que é a nossa natureza carnal, e a nossa mente. Então, o coração representa as emoções e a mente representa os pensamentos. Então, tanto as nossas emoções, nossos sentimentos, como os nossos pensamentos têm que estar cativos em Cristo Jesus. Como diz aquele outro verso de Filipenses, né? Levando cativo todo pensamento aos pés de Jesus. Então, assim, eu sempre digo, assim como Jesus fez lá no templo de Jerusalém, ele chegou lá e disse, essa casa é uma casa de oração, e aí ele expulsou todos os mercadores, os comerciantes que estavam ali poluindo aquele templo, que Jesus possa fazer hoje essa purificação do nosso templo, do nosso corpo, limpando aquilo que não presta e preenchendo com aquilo que presta. Que é o quê? O que é que nós devemos colocar na nossa mente e o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Então vamos ver aí. Verso 8 e 9. Então no verso 8 e 9, Paulo ele faz uma lista de 6 virtudes. Os romanos também têm uma lista de algumas virtudes. Eles teriam que correr atrás dessas virtudes ao longo da vida. Os romanos e os gregos, né? Tinham 4 virtudes cardeais, que era a prudência, a justiça, a temperança e a coragem. Mas a lista que Paulo faz é uma lista diferente dos gregos. Não que essa lista de 4 virtudes gregas seja errada, né? Mas Paulo queria dar ênfase em outras coisas. Então vamos lá. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Aqui não quer dizer apenas aquilo que é verídico. Não é apenas que a nossa mente deve se encher com coisas verídicas. Também. Porque tem pessoas que se enchem com tanta mentira, com tanta coisa fictícia, né? Tantas histórias fictícias, tantas mentiras, tantas lorotas, coisas fictícias. Então a gente tem que se ocupar com aquilo que é real, com aquilo que é verdade. Vocês lembram que existe aquele princípio das peneiras? Só lembrar aqui. As peneiras de Sócrates. O que é que a gente deve filtrar naquilo que a gente está ouvindo? Olha só. As 3 peneiras de Sócrates, as 3 peneiras da sabedoria. A primeira é: isso que eu estou ouvindo é verdade? É verídico? Então passou da primeira peneira. Segunda, a peneira da bondade. Isso é bom? Isso causa algum bem? Então passou na segunda peneira. E terceira, a necessidade. Isso é útil ou isso é necessário? Então, se essa informação que chegou até você não passa por essas 3 peneiras, então não aceite. Então, tudo aquilo que deve permear nosso pensamento, toda informação que chega para nós tem que ser verdadeira, tem que ser boa e tem que ser útil.
Se a informação chegou a você não passar por isso, esqueça. Então, como eu estava dizendo, esse verdadeiro não significa apenas verídico, mas também nós temos que entender que verdade na Bíblia tem 5 colunas, não é isso? 5 colunas da verdade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Isso é a verdade de acordo com a Bíblia. É uma verdade que não é relativa, é uma verdade que é absoluta. Se isso ocupar nosso pensamento, então nós estamos ocupando nossa mente com o que é verdadeiro, certo? Segunda coisa, tudo que é justo, tudo que é justo. Davi disse, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então, justo não é apenas aquilo que não é no sentido de equidade, de coisas, de pesos e medidas justas, não é nesse sentido. Justo no sentido de coisas puras, coisas inocentes, coisas irrepreensíveis. Se a sua mente estiver com coisas puras, se a sua mente estiver cheia de coisas que não tem do que se reclamar, não tem do que se chamar atenção, então você está de parabéns. Então, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. O que é amável? Amável é uma coisa que é amigável, prazeroso. Tem pessoas que se enchem de pensamentos de ódio. Tem pessoas que vivem nutrindo pensamentos de ódio. Tem pessoas que se irritam no momento da raiva, mas na maior parte do tempo é sempre de boa. Mas aí se surge algum atrito, a pessoa logo pensa em coisas ali relacionadas ao ódio, né? Mas é tudo momentâneo. Mas existe gente que pensa e maquina o mal o tempo todo, que maquina o mal contra o seu próximo. Então essa pessoa não é amigável, essa pessoa é uma pessoa arengueira, a pessoa gosta de barraco, gosta de confusão. Então nós temos que ter em nossa mente pensamentos amáveis, amigáveis com relação aos outros, sempre procurando a paz, sempre procurando a amizade acima de tudo. Então, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso entra na mesma categoria do que é respeitável, ou seja, aquilo que a gente está consumindo tem que ser de boa fama, certo? Isso é, coisas que se harmonizam com os ideais cristãos. E esse princípio que a gente aplica a filmes, isso que a gente aplica a séries, tudo isso que a gente aplica a músicas. Então, o cristão, não falo nem adventista, o cristão só deve consumir conteúdos que sejam de boa reputação, que ensinem valores morais, que ensinem lições de vida. Se aquilo que a gente está consumindo só enfatiza o mal, só glorifica o mal, só exalta o mal, só exalta o que é negativo, então isso tem que ser eliminado, isso tem que ser evitado. Existem obras que só glorificam o mal, o bem ele é desvalorizado, ele é ridicularizado, só exalta o negativo. Então, por exemplo, filmes de terror, onde o mal triunfa no final, isso tem que ser evitado. Obras em que Satanás é glorificado, tem que ser evitado, certo? Então, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou seja, além desses aqui, se tiver alguma outra virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, gente, o desenvolvimento do caráter cristão exige um pensamento correto. Por isso, Paulo faz um programa de atividade mental. Em vez de pensar sobre diferenças com o próximo, ou estar ansioso por qualquer outra coisa, Paulo ele enfatiza a importância da mente. Se a sua mente estiver canalizada para o bem, se a sua mente estiver canalizada para aquilo que é positivo, então as suas ações vão externar aquilo que está na sua mente, certo? Então, por exemplo, as pessoas são psicopatas. O psicopata, ele só pensa, a mente dele é virada para o mal. Ele pensa em fazer maldade como se aquilo fosse algo que fosse fazer bem para ele. Então a mente dele a chave dele já é virada para o outro lado. Então é possível que nós também sejamos psicopatas. Ou que existem algumas pessoas que sejam psicopatas, que pensem, a mente deles esteja virada pro lado negativo. Então nós temos que pedir a Deus para que faça essa cirurgia mental em nós, faça essa mudança mental em nós, para que nos coloque a mente do céu, para que nós possamos ter a mente de Cristo, pensar como Ele, agir como Ele, ter as mesmas
ter os mesmos sentimentos que ele teve. Se nós pensarmos e tivermos a mente de Cristo, muita coisa vai mudar, tudo vai mudar. Nosso jeito de ser, nosso jeito de agir. Então nós possamos pedir hoje, para que possamos ter o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Que tudo que passa pela nossa mente seja influenciado, seja do céu. Lembre-se, Satanás ele não pode ter acesso à sua mente. Satanás não lê os seus pensamentos. Ele não tem acesso ao seu cérebro. Mas ele pode entupir você de coisas, sugerir para você várias coisas, dar várias opções para que você encha sua mente com o que não presta. E ele sabe que naquilo que você demora e naquilo que você vai ficar pensando. Então ele nem precisa ler seu pensamento para saber o que você está pensando, se você passa a maior parte do tempo consumindo as coisas dele. Sabia disso? Então, se você passa a maior parte do tempo consumindo o que é de Deus, a sua mente vai pensar nas coisas que são de Deus, nas coisas que são do alto. Então, dedique tempo para as coisas do céu. Dedique tempo para ler a Bíblia. Dedique tempo para o Espírito de profecia. Dedique tempo para ver coisas que são positivas, que são de boa fama. E assim, a sua mente vai estar cativa a Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Nos ajuda, Senhor, a pensar naquilo que o Senhor gostaria que nós pensássemos. Nos ajuda, Senhor, a ter uma mente saudável, ter uma mente pura, ter uma mente transformada, para que as nossas palavras, Senhor, para que o nosso comportamento também externalize isso para as outras pessoas. Fica conosco. Agora abençoe o estudo do livro, abençoe quem for ler e unge-nos para Ti, em nome de Jesus. Amém.